Você deveria ler mais, apesar de consumir todos os dias um monte de informação. Com base em evidências científicas, neste vídeo eu vou te mostrar porque a leitura deve fazer parte do seu cotidiano na era da inteligência artificial. Meu nome é Débora Vieira, eu sou mestre e doutoranda em educação. Fica comigo até o final desse vídeo, você vai entender a diferença entre ser um estrategista ou um operador de tarefas. Aqui na tela vocês estão vendo um dos artigos que eu usei como base para falar um pouco sobre esse assunto com vocês. Neste artigo, Maria do Carmo, ela traz um pouco de uma reflexão para que a gente consiga pensar o papel da leitura, da autoria e do pensamento crítico na era da inteligência artificial generativa. Muitas das críticas que a autora traz ali durante o texto é justamente mostrando pra gente como que a gente pode sair de uma posição de passivo, de um consumo de informações, para uma posição ativa, onde a gente consegue produzir conhecimento, produzir informações. Dentro disso, ela traz a leitura como um dos principais aspectos. Agora, o que vocês estão vendo na tela é um mapa mental que eu montei para a gente falar um pouco sobre o assunto. Vamos iniciar aqui com alguns tópicos que eu separei, que fala ali no artigo, que a autora destaca como importante da gente refletir nesse momento. Primeiro, eu separei o tópico sobre compreensão boa o suficiente. O que isso significa? Dentro dessa compreensão boa o suficiente, é aquele aspecto de tipo, joguei lá o texto dentro da inteligência artificial, ela me deu ali mais ou menos o que aquele texto fala, quais são os principais aspectos, e eu compreendi o texto. Eu sei que o texto vai falar sobre leitura, eu sei que ele vai trazer algumas críticas ao sistema como é montado hoje, mas o que me importa mesmo saber é que a gente precisa ter incentivo e incentivar para que a gente desenvolva aí uma leitura, para que a gente consiga ter uma escrita, para que a gente consiga de fato manter a nossa habilidade de pensamento crítico na era da inteligência artificial. Isso seria uma boa o suficiente. É uma compreensão em que eu não me aprofundei dentro do texto, mas eu fiquei ali com aquilo que foi me dado, aquela compreensão meio que mais ou menos rasa por cima, que seria o suficiente. No segundo ponto, tem dependência de resumos automáticos, que também cai nessa questão da compreensão boa o suficiente. Então, a pessoa ela já está tão acostumada a ter uma inteligência artificial gerando um resumo imediato para ela, que ela não faz o esforço de ir, de mergulhar, de compreender, de entender, de ler aquilo ali com o que ela tem de bagagem. Ela simplesmente delega para que a inteligência artificial resuma e traga para ela o que essa inteligência artificial julgou ser suficiente. Confusão entre correção e profundidade. Isso aqui eu achei nota 10, porque ela fala muito no texto sobre em que momento em que a gente simplesmente passou a acreditar que um bom texto é um texto com a gramática, com o português impecável, e não um texto que necessariamente tenha profundidade. Isso aqui quem tem muito costume, né, de ler, de corrigir materiais, sabe identificar claramente quando um texto vem de inteligência artificial totalmente pronto, sem uma autoria do indivíduo ali, ou quando o texto tem o indivíduo dentro dele, porque muitas vezes o parágrafo é um parágrafo vazio, sem profundidade. Então, em que momento a gente começou a considerar que o português perfeito, correto, 100%, sem nenhuma questão, é muito mais importante do que um texto profundo? E, por fim, a perda da voz autoral e do pensamento crítico. Vocês sabem aqui que neste canal eu prezo muito, falo muito sobre pensamento sistêmico e pensamento crítico. São duas habilidades que a gente precisa manter, desenvolver, atualizar. É algo que é muito importante, principalmente nessa era aí de inteligência artificial, e ela diz que a gente tem cada vez menos essas duas habilidades. E vamos lá. Dentro disso, eu tenho aqui um diagnóstico que foi com base em outras pesquisas, outros artigos que mostraram que
A gente, com esse consumo passivo de informações, então a gente deixa de criar um repertório, deixa de ler e pega aquilo muito mais mastigado dentro da inteligência artificial. A gente está tendo um vocabulário mais restrito, dificuldade de interpretação de texto e dificuldade de escrita. Muita gente não consegue mais desenvolver um bom texto ele mesmo com as suas próprias ideias escrevendo, precisa da inteligência artificial para poder crescer aquele texto. Ainda tem isso, né? Porque a gente também ficou nessa coisa de agora não pode ser um texto mais enxuto, porque tudo tem que ser imenso, grande. Às vezes até a própria inteligência artificial dá um texto pequeno e a pessoa quer aquela, desenvolva mais, cresça mais o texto, enfim. E comprometimento da memória e raciocínio lógico, nós já falamos aqui também sobre esse tema. E incapacidade de resolver problemas e inovar, porque tem pouco repertório. Quando a gente tem pouco repertório, a gente vai ter, obviamente, pouco vocabulário, pouca criatividade, porque a gente não tem com que informações novas para a gente conseguir criar coisas novas. E partindo aí para o primeiro motivo que você deveria fazer a leitura ser parte do seu cotidiano. No primeiro motivo, nós temos a habilidade de arquitetura de ideias. Eu gosto muito dessa ideia de arquitetura, porque muito essa ideia de olhar o todo, né? O arquiteto, ele precisa se preocupar com o todo. Se ele vai pedir para tirar uma parede de um lugar, ele não pode se restringir, vou tirar a parede daqui porque depois vai ficar bonito. Ele precisa entender se dentro daquela estrutura aquela parede faz sentido tirar, e não só dentro daquele espaço. Então ele precisa se preocupar com tudo. Então ele vai se preocupar desde um detalhe ali de alvenaria até um detalhe ali de decoração. E o diferencial de você ser um arquiteto de ideias é justamente você conseguir fazer essa conexão de pontos multidisciplinares. É você conseguir olhar este todo e conectar as diferentes coisas. E para você fazer isso, a leitura vai te possibilitar, porque conforme você vai lendo mais, você vai criando mais repertório, você vai criando mais ideias, você vai conseguindo olhar as coisas de forma diferente. E o resultado disso é uma impressão digital, intelectual e replicável. Porque você tem as suas experiências, você tem as suas leituras, você vai fazer as suas escolhas e ninguém vai fazer aquilo da mesma forma que você. Então, você vai conseguir arquitetar e você vai conseguir criar aquilo a partir da leitura, enfim, do que você está fazendo, do que você está investindo. No segundo motivo, nós temos o músculo do foco profundo. Dentro do músculo foco profundo é sustentar raciocínio. Essa é uma habilidade. Então, quando você lê livros, uma leitura ali profunda pode ajudar você a desenvolver a habilidade de sustentar raciocínios longos e complexos. Quando você lê um livro, você tem todo um encadeamento de uma ideia. Então, você tem diferentes capítulos e ao longo disso, você vai conectando essas ideias. A gente tem um vídeo aqui no canal, inclusive, que eu falo também sobre leitura e eu te ajudo como você fazer uma boa estratégia para ler textos e vale muito a pena você olhar, porque dentro dessa estratégia você vai conseguir perceber como fazer para sustentar esse raciocínio ao longo do texto. E qual é o resultado disso, desse segundo motivo? Uma imersão em tarefas complexas. Então, assim, a gente está num mundo de distrações e quem consegue, de fato, manter uma imersão em tarefas difíceis, manter a atenção e concentração, é como se fosse um superpoder que a maioria já perdeu. E isso faz com que você se destaque nessa era. Terceiro motivo, leitura de contexto e empatia. Aqui é a mesma coisa que eu falei sobre o pensamento sistêmico. A leitura vai te ajudar a compreender melhor o todo. É como se você conseguisse enxergar as coisas de cima. Por exemplo, leitura ajuda muito a gente a compreender determinadas motivações humanas. Independente da leitura que você fizer, pode ser uma leitura técnica, pode ser uma leitura de desenvolvimento pessoal, pode ser uma leitura de ficção. Aquilo vai fazer com que você consiga olhar uma mesma situação de diversas formas, de perspectivas diferentes. E isso vai te ajudar em confiança, em resolução de problemas reais. Você vai conseguir
olhar o seu contexto, analisar aquilo, ter diferentes formas de olhar, ter esse olhar de cima, ter esse olhar sistêmico, conseguir entender que você não pode restringir aquilo ali a um único fator, você precisa considerar outras coisas, e isso vai te dar aí uma habilidade para que você consiga compreender o todo. Quarto motivo, repertório e domínio de linguagem. A gente já falou um pouquinho de repertório lá em cima, mas aqui a habilidade de articular ideias com persuasão, que você pode praticar estudando grandes comunicadores, inclusive na leitura mesmo. Muitos comunicadores têm seus livros e é muito legal ver como eles criam narrativas. Resultado, influência através de metáforas e histórias. Quando a gente fala de persuasão, a palavra persuasão, assim como várias outras palavras, foi mudando o significado, o sentido, com o uso mais cotidiano. Mas persuasão é você ajudar alguém a tomar uma decisão ou até mesmo a compreender algo que você está tentando explicar. E aquilo é de forma benéfica, obviamente. Não é você persuadir para fazer com que aquela pessoa erre, para fazer com que aquela pessoa tome uma decisão que vai prejudicar ela. Que aí a gente já está falando de falta de caráter e não de persuasão no sentido integral aqui da palavra. Mas quando você consegue influenciar as pessoas através de metáforas, histórias, você consegue também facilitar a compreensão. Pode perceber que em várias vezes que eu estou aqui conversando com você, gravando um vídeo, eu vou trazer exemplos cotidianos. Para que eu vou trazer esses exemplos? Justamente vou trazer essas histórias para fazer com que você consiga entender o que eu estou te falando de forma prática, no seu cotidiano. E a leitura é excelente para fazer com que a gente crie esse tipo de repertório, para fazer com que a gente crie até mesmo uma ampliação de vocabulário, a gente consiga falar uma mesma coisa, um mesmo assunto de formas diferentes. Por exemplo, eu faço doutorado. Quando eu tenho que fazer uma apresentação formal, de repente em um congresso ou uma apresentação até mesmo na universidade, eu vou usar um linguajar que eu sei que a maioria das pessoas ali compreendem aquele linguajar científico. Quando eu venho gravar aqui no YouTube, eu não necessariamente vou usar o mesmo linguajar científico, porque eu quero que esse conhecimento aqui seja para mais pessoas, atinja um número de pessoas e um outro tipo de público. Eu quero fazer com que o conhecimento científico vá para o público que não é necessariamente da academia, do científico. Isso faz parte de um domínio de linguagem, de um repertório que eu consegui construir através de leitura e vivências também, obviamente. Motivo 5. Gosto pessoal e voz autoral. Aqui a habilidade é opinião própria e senso estético. O desafio é uma exposição a autores difíceis e o resultado seria um antídoto contra a homogeneização. O que isso quer dizer? Sua mãe de um dia já te falou isso? Ou você já ouviu essa frase? Você não é todo mundo. Novidade, isso não é, né? Não somos todo mundo. Mas a gente tem, assim, eu tenho percebido, e eu acho que talvez você também, que a gente vive num movimento de que cada vez mais as pessoas parecem iguais, as pessoas parecem ter as mesmas opiniões, os mesmos gostos, usam as mesmas palavras, e isso faz com que ninguém tenha um grande destaque. Geralmente, quem se destaca é a pessoa que pensa diferente, é a pessoa que fala diferente, e isso é um diferencial para você não ser apenas mais um na multidão. Literalmente, para você provar para tua mãe que você realmente não é todo mundo. Mas, brincadeiras à parte, isso aqui é algo que vai fazer com que você se destaque, com que você tenha a sua personalidade reconhecida. As pessoas olhem para você e digam, olha, eu não sabia disso, eu não vi por essa perspectiva. Nossa, que palavra diferente, o que significa? Olha, que legal, vou parar para ouvir tal pessoa, porque tal pessoa sempre tem algo a contribuir. Todas as vezes que eu ouço, eu aprendo algo diferente. A exposição a autores difíceis, ela vem muito assim, de você não se restringir também aquilo que é de todo mundo, aquilo que é apenas cotidiano e corriqueiro. Um exemplo, assim, eu gosto particularmente de ler filosofia.
mas não é uma leitura fácil. Não é uma leitura que eu pego aqui e falo, que coisa boa, vou ler um livro de filosofia. É uma leitura que todas as vezes que eu tenho que fazer, eu leio outros livros juntos e eu particularmente gosto e eu até te aconselho, eu posso depois trazer falando um pouco mais pra gente aprofundar sobre isso também, mas quando a gente consegue ali tá lendo 2 livros, 3 livros ao mesmo tempo, a gente vai fazendo aquilo que eu falei da conexão das ideias, do arquiteto, de entender uma coisa e conectar com a outra de forma muito mais clara e de forma que a gente consegue ainda mais aplicar aquilo em outros contextos cotidianos. Mas quando eu tô lendo filosofia, eu claramente preciso de um outro texto que é tipo um consolo. Aquele texto assim, aquele livro assim, ó, esse aqui você entende, tá vendo? Tá entendendo? Não precisa ler 3 vezes o mesmo parágrafo para entender a ideia. Você não precisa ficar indo toda hora lá no dicionário para poder ver o que a palavra significa. É tipo isso. Então tem esse desafio, porque você tem que se expor, né, se colocar nessa zona de desconforto. Mas, por outro lado, tem o benefício de você se destacar e de você ampliar o seu repertório. Então, aqui nós temos os 5 motivos. O motivo 1, arquitetura mental única, que você vai desenvolver. Motivo 2, o músculo do foco profundo, em que você vai conseguir se concentrar mais. Motivo 3, leitura de contexto e empatia. Motivo 4, repertório e domínio de linguagem. Motivo 5, gosto pessoal e autoral. E aí, para a gente concluir, a diferença entre o estrategista e o operador é justamente que o estrategista, ele usa a leitura para construir a mente mestre. Ele usa a leitura como algo que vai ajudar ele tanto numa experiência estética e vai ajudar ele às vezes num caminho, num processo de autoconhecimento, num processo até mesmo de descanso e de conforto, mas sempre entendendo que aquilo cria repertório e pode ser os mais diversos repertórios, pode ser repertório mesmo na sua fala para você trazer contextos e coisas diferentes, mas podem ser repertórios também de estratégias emocionais que você vai ler de repente dentro de um livro da área da psicologia, dentro de um livro ali de desenvolvimento pessoal, vai te ajudar em experiência. Pense uma coisa, grave uma coisa na sua cabeça. Nada, absolutamente nada pode vencer a experiência. Essa é uma frase de Falcão, o campeão dos campeões do filme, e é uma frase que eu fiquei muito refletindo sobre isso, porque é justamente a experiência, a sua experiência, que vai fazer você ser diferente de todas as outras pessoas, ponto, mas principalmente da inteligência artificial. Ela não sente, ela não tem empatia, ela não consegue ler contexto e ela não tem experiência. Essa bagagem é sua e você constrói experiência também através de leitura. Obviamente, né? Tudo é experiência, tudo que você vai vivendo no seu cotidiano, que você vai aprendendo, acertando ou errando, é experiência. Mas a leitura também te ajuda nessa construção. E aqui também, como estrategista, você tem um repertório único e uma coisa que é inautomatizável. Não dá para automatizar isso. Não dá para automatizar experiências, sentimentos, sensações. Não dá. Uma inteligência artificial nunca vai saber o que é praticar um esporte, ver um pôr do sol, sentir a chuva, ou sentir o vento. Não vai saber. Ouvir uma música, só você tem isso. Só você pode tirar proveito do que é humano, do que é seu. E por mais que talvez você agora não consiga ver tanto sentido em como aplicar isso no seu contexto profissional, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que se você refletir, de repente, assistir até novamente esse vídeo com um outro olhar, você vai perceber como você vai conseguir aplicar isso no seu cotidiano. Então, para que você consiga ter um desenvolvimento integral, para que você consiga continuar alcançando novos níveis, porque eu tenho certeza que se você ficou até o final desse vídeo, é porque você deseja ter um crescimento pessoal e profissional, você precisa fazer com que a leitura faça parte do seu cotidiano. E para mais vídeos como esse, eu te convido a ficar aqui comigo no canal. Até a próxima!